Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Pego Camargo, professor de História. Estamos aqui numa aula do 8º ano e hoje, gente, eu trouxe um professor parça, um professor muito bom para estar com a gente. Né, Vladimir? Salve, salve, galera! Professor Vladimir na área. Sentindo-me muito honrado de ter sido convidado para participar aqui da aula do professor Felipe, uma aula de História. Professor, conta para esse povo paranaense por que você me convidou. Bem, o professor Vladimir está aqui porque o tema da nossa aula de hoje é imperialismo na África. E esse é um conteúdo, gente, que tem tudo a ver com História e Geografia, que é a disciplina que o professor leciona, gente. Então, assim, ó, e também, né, nós estamos ao vivo. Gente, olha só, você vai ter agora uma oportunidade em dobro, vocês aí que estão nos acompanhando, de poder fazer o quê? De poder perguntar, de poder interagir, não é, professor? Isso, agora estamos nós dois aqui à disposição de vocês. Vamos desenvolvendo nossa aula e vocês vão mandando as perguntas de vocês pelo chat do YouTube, pelo aplicativo Aula Paraná. Mande aquele abraço, manda aquele salve, salve, peça abraço, mas não esqueça de fazer perguntas, ok? E antes de continuar, professor, posso dar os recadinhos para eles? Por favor, beleza? Por favor. Pessoal, aquele recadinho tradicional, né? Primeiro, assista às aulas Paraná, beleza? O mais importante. Segundo, acesse o Google Classroom, realize as atividades, testando seus conhecimentos e marque a sua presença. Terceiro lugar, tire dúvidas com os seus professores. Hoje vocês têm a oportunidade aqui, né, do chat do YouTube e no chat do Aula Paraná de tirar as dúvidas aqui e a gente pode se comunicar agora, já, ao vivo. E se você ainda não tem acesso às salas virtuais, continue retirando o material impresso na sua escola e realizando seus estudos aí da melhor forma possível. Vai lá, professora, é com você agora. Vamos lá, olha, quero mandar aquele salve, aquele oi para Miguel Pérez Donk, lá de Rolândia, Paraná, legal. Para Bianca também, do Colégio Estadual Nilei Medeiros de Curitiba, valeu, valeu, Bianca. E aí, gente, mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui. O Nicolas, do Colégio Estadual São Pedro. Abraço, Nicolas. Valeu. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos trabalhar então? Vamos lá, né? Vamos para a sala, vamos para a sala. Vamos lá. Falamos que o tema da aula é imperialismo na África e nós temos alguns objetivos aqui. Vamos ao seguinte, ó. Primeiro deles, estabelecer relações causais entre as ideologias raciais e o determinismo no contexto do imperialismo europeu e seus impactos na África e na Ásia. Lembrando que o foco hoje vai ser a África, tá, gente? Não esquece lá. E compreender o processo de industrialização no continente africano. Então, como vocês estão aprendendo também geografia, né, professor? Sim, estamos trabalhando a África. Estão trabalhando. História também, já tem algumas aulas que nós falamos sobre as teorias raciais do século XIX. Então, a gente vai pegar esse link e vamos aprofundar esse conteúdo na aula de hoje. Bora lá? Bora lá? Retomando. Então, nós já vemos estudando, né? Nós já vínhamos estudando, pessoal, sobre o quanto a segunda revolução industrial ela impactou na sociedade europeia e na sociedade mundial mesmo, com as máquinas, as inovações. E chegou o momento que os países europeus precisavam escoar aqueles produtos. Sim. Entende, professor Vladimir? Eles precisavam lá. E aí, como que eles vão chegar num outro território sem ter uma justificativa? Você vai na casa de alguém sem ter uma justificativa, professor? Pessoal, só dos parça, né? Chegar na casa dos outros sem ser convidado pode ser que não seja muito bem recebido, né? Tem esses riscos. E aí, o darwinismo, uma teoria biológica, que vocês também a gente já estudou, já falou sobre isso, foi adaptada para a sociedade. E aí os europeus, então, estavam entendendo que eles eram um pouco melhores, superiores que os outros. Então, só retomando, galera. Mas se tiver dúvida, manda lá, né, professor? Isso, estamos esperando aqui, temos mais recadinho aqui, deixa eu ler esse aqui, só, professor, antes da gente continuar. A Larissa Borges, de Lara, do Colégio Estadual Princesa Isabel, em Três Barras do Paraná. Ela mandou aqui 89 mil corações aqui para nós. Obrigado, um beijo para você, Larissa. Valeu, Larissa. Valeu. Tem alguém falando contigo aí? Tem recadinho aí? Tem sim. Aqui, ó, a Tainá Priscila, de Guaíra, oeste do estado, né? Oeste do estado. Colégio Estadual Presidente Roosevelt. Grande Roosevelt. E o que vai acontecer, gente? Olha que interessante. Nessa questão aqui das teorias raciais, elas foram fundamentais para o imperialismo, ou seja, esse processo de dominação. Vamos nessa? Vamos lá? Olha só agora. Entre as teorias raciais, nós tivemos o monogenismo, que é aquela ideia mais agregada à Bíblia, ao conhecimento sagrado, às tradições sagradas, que entendia que todos os seres vinham da mesma fonte. Mas a gente tinha outra teoria, professor, olha, o poligenismo, que dizia que não, as espécies são diferentes, são várias espécies, são várias fontes.
A questão aqui do monogenismo e do poligenismo é que foram usados para justificar essa dominação imperialista que aconteceu, conforme o tema da nossa aula, onde, professor? Aconteceu na professor, eu estava distraído aqui com um recadinho aqui, ó. Pessoal de Campina Grande. Manda um recadinho então, manda um recado pessoal lá. de Campina Grande do Sul, aqui pertinho da gente, Hoje. Um abraço para vocês aí. Né, voltando, professora, gostaria de fazer uma observação, né? A colonização europeia, como o professor bem frisou aqui, sempre trouxe consigo também justificativas para a dominação dos povos nativos. Elas podem ser, né, justificativas religiosas, antropocêntricas, várias justificativas, né, e foram utilizadas para a ocupação desses territórios, né, de conquista dos europeus. A gente tem que ficar bem atento a isso. Né? E a diferença das colonizações. Né? Teve alguns espaços no planeta foram colonizados pelos europeus, mas essa colonização foi algumas de assentamento, né, de povoação. Aí você tem um cuidado maior com o território, mas no caso da África, né, Felipe, infelizmente foi uma colonização de exploração. Aqui na América também tivemos a mesma categoria de colonização, de exploração de recursos. Aí o desenvolvimento humano fica em segundo lugar aí. Né? Vamos lá, Top, Felipe. Vamos lá. Abração para José Gonçalves Pereira Neto. Abraço, bom dia. E para Nataliane, aqui de Fazenda Rio Grande, Colégio Olinda Mir. Muito bem, gente. Avançando aqui. E esses estudos sobre a origem do ser humano, se era de uma única fonte, se era de várias espécies, levou a uma teoria chamada antropometria racial, que também ela ficou conhecida como racismo científico. E aí, gente, agora a gente entra num tema polêmico, né, professor? A gente entra num tema muito polêmico, mas que a gente tem que entender que era a ciência da época, né? A história tem essa questão, gente. A gente tem que entender a história com base... a gente tem uma referência de história hoje. Então, hoje, 2020, a gente tem um padrão, uma mentalidade, um mundo. Mas o que vai acontecer? Na época, no século XIX, era outra história, inovações, pesquisas. E onde eu quero chegar? Todo esse interesse por conhecer mais o ser humano, o monogenismo, o poligenismo, o darwinismo social, tudo isso contribuiu para uma ciência que destacou-se naquela época, a antropometria racial. Para a gente falar um pouquinho mais, eu quero apresentar essa imagem para vocês aqui, ó. Vamos lá? Então aqui nós temos alguns desenhos. Então você tem aqui um desenho de um chimpanzé, de um negro, entendeu? E de um branco, de um europeu, correto? Entenda, nós estamos falando, gente, de desenhos de 1857. Naquela época tinha essa mentalidade, naquela época tinha esse pensamento, entende? E o que vai acontecer? Esse pensamento, ainda que não o quisesse, tem que deixar bem claro isso, promovia o quê? O racismo científico. Agora, qual que é a relação disso com o imperialismo, né? Esse pensamento de superioridade, com base na antropometria racial, ela vai fazer o seguinte, ela vai dizer, olha, o europeu ele é melhor do que o africano. Século XIX, gente, atenção. Logo, isso vai ser usado como uma justificativa para a dominação imperialista. É ou não é, professor? Isso. Temos duas perguntas aqui, ó, que vão exatamente nesse sentido. Duas. Uma da Luciana, do Colégio Estadual João Ribeiro de Camargo, de Colombo, grande povo de Colombo. Ela pergunta como o darwinismo social influenciou no imperialismo, né? A gente está falando sobre isso. E aqui o Emerson, do Colégio Estadual Emílio de Menezes, em Arapongas. Como o darwinismo social interferiu na África? Vai lá, professor, é contigo. Opa, vamos lá. Então, gente, bem nessa linha que a gente está comentando aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, então, eu vou pegar um pouquinho das duas perguntas, tá? Foram feitas aí. Então, olha só, a ideia é o seguinte, a justificativa. Então, eu fiz aqui troquei uma ideia com o professor, falando o seguinte, olha, ninguém vai invadir a casa, entrar na casa de ninguém sem ser convidado. Então, eles conseguiram o que a gente chama no popular de uma desculpa. Então, o que as potências industrializadas europeias fizeram? Não, nós vamos ocupar o território africano, mas a gente não pode chegar a invadir. Aquela ideia da casa. Sim. Por isso, nós vamos usar as teorias. E uma dessas teorias, agora a gente consegue responder as duas perguntas, era o darwinismo social. Então, eles chegam com essa ideia de justificando. Mas o que eles foram fazer? Qual era o discurso? Tá? Essa desculpa de ocupar estava fundamentada em quê? Na chamada missão civilizadora. Pegando a ideia que a gente acabou de ver aqui nos desenhos,
Pegando a ideia de superioridade, então os europeus eles iam, sabe, levar o conhecimento, Exato. levar a tecnologia da indústria para o continente africano, para as comunidades africanas. Chegou a um ponto, meus queridos estudantes do Paraná, que essa chegada dos colonizadores no território, né, muitos dos povos nativos se sentiam atraídos por isso, né, por algo novo. Mas vejam bem, essa civilização que vivia-se na Europa, né, dificilmente você consegue transportar uma civilização assim para qualquer continente. Então, realmente, a chegada era como a chegada de uma salvação, né, de algo importantíssimo para aqueles povos nativos. Eles tinham que alcançar esse grau civilizatório, né, foram considerados por muito tempo, não só os nativos africanos, mas povos nativos indígenas aí por todo o planeta, considerados até abaixo da condição de ser humano, como se eles fossem selvagens a ponto de não terem alcançado ainda a condição de ser humano, né? Isso é preocupante, né? Esses povos sofreram por séculos com isso. E hoje, a gente vai ver mais para frente, aí, com o processo de globalização, uma história mais recente, né? A África vem se levantando e se recuperando de séculos de dominação europeia, professor. Perfeito. E eu não posso deixar de mandar aquele oi. Olha, gente, para a Letícia aqui do Colégio Estadual São Paulo Apóstolo. Também, gente, aqui para a Fernanda Giza, tá? Que mandou aqui, ó, Escola Estadual Marquês de Maricá, em Santa Isabel do Oeste. Pô, obrigado, gente. E também, gente, eu não posso esquecer aqui, ó, para fechar agora, o Mário, gente. Olha só, o Mário do Colégio Dario Veloso, de Toledo. Obrigado aqui pelo comentário. Ele falou assim, ó, os conteúdos estão casados. Pô, obrigado mesmo, Mário. Valeu aí. Vamos seguir. E, gente, seguindo nessa lógica aqui, ó, vamos focar aqui, ó. Foca aí, foca em mim. Foca em mim. Olha só, uma fonte primária, ou seja, o que é uma fonte primária? Uma fonte da época. Então, na época do imperialismo, olha que um jornal francês divulgou, estampou aqui, olha. A França levará ao Marrocos a civilização, a riqueza e a paz. Então, Marrocos, território africano, né, professor? Sim. O que acontece? Olha como eles representam a chegada lá em 1911, durante o imperialismo, da missão civilizadora da França, foi um dos países imperialistas. Olha só, chegando aqui, ó, e nós vemos os afrodescendentes, os africanos, melhor dizendo, aqui com livro, reverenciando a França, toda essa questão da riqueza, do poder, do status, da glória. Essa é a maneira como os franceses representavam esse imperialismo. Mas, professor Vladimir, será que foi assim? A gente sabe que, infelizmente, essa história não teve um final tão feliz, né? O que foi trazido a esses povos nativos foi justamente o contrário do que eles imaginavam, né? Eles foram escravizados, foram transportados contra a sua vontade para outros lugares do mundo, foram escravizados na Europa, aqui na América, né? Nós tivemos uma história de escravidão muito longa até, inclusive, né? E tem uma pergunta interessante aqui, ó, professor. Eu curti essa perguntinha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ainda existe esta ideia na África? Ela ainda pode abalar o continente africano mais ainda? É o Mário Gustavo lá do Dario Veloso, de Toledo. A gente vai ver, será que existe ainda essa ideia na África desse tipo de colonização? Eu posso te dizer o seguinte, meu caríssimo Mário, a condição do povo africano, né, eles vêm se reerguendo de séculos de dominação e de colonialismo europeu, né? Então, eles se sentem muito abalados com isso ainda. Tanto que muitos africanos buscam a Europa, eles querem ir para onde, pedir licença, fazer uma brincadeira, eles vão atrás da mãe deles. A Europa dominou o continente africano por séculos. No momento que houve a descolonização, né, o que acontece? Eles ficaram sem rumo. Eles ainda estão abalados, né, com esse processo de colonização, mas estão conseguindo hoje, de leve, devagarzinho, aí, caminhar com as próprias pernas e promover um desenvolvimento mais parecido com o resto do planeta. Mas ainda acontece na África, porque eles ainda têm a ideia de ser o quê? De chegar ao nível de desenvolvimento dos europeus, como acontece na América, né?
essa dominação traz com que você siga o líder. Você quer alcançar o nível, né, a condição do seu líder. Então, os africanos ainda procuram a Europa, migram para a Europa, estão desenvolvendo sistemas econômicos de urbanização, tudo baseado na colonização europeia, na herança europeia. Professor. Olha, eu quero só fazer um adendo aqui, professor, Manda ver, porque a gente tem uma questão assim, né? Esse pensamento científico, esse pensamento imperialista, ele deixou o quê? Ele deixou cicatrizes, né? Feridas Sim. muito profundas, porque foi uma violência simbólica, uma violência cultural, uma violência física, uma extração, uma exploração muito grande. Mas a gente precisa entender também o seguinte, é algo que demora-se. Demora-se para você reconstruir, vamos dizer assim, né? Sim, uma reconstrução. E outra coisa também, tá? Tem sim coisa boa, né? Que o continente africano tem produzido, como sempre produziu, tá? A gente vai ver, inclusive, isso na aula. Mas, assim, é um processo lento, é isso que a gente quer falar, né? É um processo lento para poder essa mentalidade ser realmente totalmente retirada, vamos dizer assim, né? Isso. Desse cenário, desse contexto. A gente pode comparar até com a reconstrução da própria Europa no pós-Segunda Guerra. Quantos europeus, né, demoraram para recuperar a economia, reestruturar todos os países, né, e tiveram que buscar ajuda dos Estados Unidos. Na África, agora que outros países estão se encorajando-se a investir no continente. Tem uma pergunta aqui interessante da Mariana Cristina da Silva, do Zilda Arnes. Já dei aula no Zilda Arnes, hein? São José dos Pinhais, Terra do Avião. Meu amor, você não precisa se desculpar por fazer uma pergunta, minha querida. Não precisa pedir desculpa. Ela falou, desculpa fazer essa pergunta. Desculpa nada. Você tem que fazer mesmo. Como a África, daqui a alguns anos, pode ser a salvação da fome no mundo? Acho que ela está falando de uma aula de geografia que a gente teve. Eu coloquei essa informação para vocês. E falo para o professor Felipe também. Pode ser a salvação pelo espaço, pela extensão territorial, né? E o continente africano, a questão agrícola, eles ainda caminham a passos lentos. Qual é a principal atividade econômica da África, que vocês sabem? É o extrativismo, principalmente o mineral. Então, eles podem ser a salvação da fome no mundo, sim, porque tem grandes extensões de terra e a tecnologia hoje pode criar os microambientes para que a agricultura se desenvolva lá e pode salvar a nossa vida, sim. Maravilha. Beleza, Felipe? Vamos dar trabalho para esse pessoal? Vamos nessa. Galera, agora nós vamos para o quiz. Mais um quiz. Olha só, hein? Vamos lá? Vou ler para você, tá tranquilo esse, mas vamos lá. A ciência que originou-se do estudo sobre a origem do ser humano no século XIX foi a alternativa A, economia doméstica, alternativa B, geografia política, alternativa C, antropometria racial. Galera, tá disponível, vai lá, acessa e responde, hein? Acessa e responde. É ou não é, professor? Vai lá, o tempo tá correndo, é Free Fire. Pá, tiro livre, pessoal. Vamos lá, rapidinho. Enquanto isso, vou ler aqui, ó. O Alan, da escola Júlia Vanderlei, lá de Arapongas, falou que agora ele conseguiu aprender sobre o darwinismo social assistindo a aula, está curtindo bastante aqui. Massa! O Everton também está falando isso, que entendeu, vendo a aula. Temos aqui o Arthur Ademir Timbola, do município de Céu Azul, do Colégio Estadual Monteiro Lobato. Tá chegando o tempo, hein? Ele perguntou uma coisa ao Responde lá, professor, depois o professor vai ficar bravo com você e eu vou fazer essa pergunta para ele, hein? Vai lá, pessoal, respondendo o quiz. Chegando. Quanto tempo? 2, 1. Acabou o tempo. Será que a galera mandou bem? Eu acho que todos, 100%. Será que a galera mandou bem? Não pode ser outra. Cara, olha só. Aí, Não. Quanto por cento? Tô feliz. 60% acertou. Aí, mais que a metade, já tá bom. 60% acertou e 60% escolheu a alternativa C, antropometria racial. Parabéns, galera. Parabéns, né? A galera mandou bem, hein? Mandou bem. Depois do quiz aqui, agora eu vou pegar você lá que fez essa pergunta. Vou falar legal. Meu nome é Ademir, o Tim Bola, ele perguntou o seguinte: por que história é tão importante? Posso responder para ele? Posso? Você deixa? Tá, você começa e eu termino, porque eu faço questão essa. Meu querido, a história é importantíssima porque nós recorremos ao passado, ao que passou, ao que nos precedeu. A gente compreende o que está acontecendo agora, no presente, e a gente tem a capacidade de projetar o nosso futuro. Fala aí, professor. Perfeito, ótima definição, mas eu ainda quero acrescentar. O que nós vivemos hoje é uma consequência direta ou indireta do passado. Entende? O que nós vivemos hoje é uma consequência direta e indireta do passado. Então, entender a história é fundamental para você entender a sua vida hoje, ok? E para todos nós compreendermos.
Boa pergunta, eu gostei da pergunta. Não, né? interessante, Eu acho que foi uma interessante. pergunta desafiadora, mas top, pergunta top. Parabéns. Não, e digo mais uma aqui para o nosso colega, o Ademir. Todas as ciências, todas, que a gente aprende ao longo da nossa caminhada aí de estudos, elas são importantes. Todas essas ciências estão conectadas, estão interligadas, né, e promovem o mundo que a gente tem ao nosso redor aí. Então, todas elas são importantes, porque todas elas constroem uma coisa que ninguém pode nos tirar, que é o nosso conhecimento, meu povo. Isso. Beleza? E aquele abraço para Sara Pascoaleto, ó, mandou aqui sorrisos. Valeu, Sara! Compartilhando elogios aqui, hein? Coisa Aí, boa. é nóis. Também o Elton aqui tá anotando, maravilha. A Isabelle Lunardi Alves, do Colégio Nilei Medeiros, Curitiba. Valeu, obrigado. Muito bem. Então aqui, resposta centro para o interracial, já fizemos o quiz. E agora vamos ao conceito de imperialismo. Então você já tem aquela ideia que é uma ideia de dominação, de invasão de território. Mas vamos focar aqui a dominação de potências industrializadas sobre territórios na África e Ásia entre fins do século XIX e início do século XX, principalmente por países europeus, recebeu o nome de imperialismo. Tá? Então, final do século XIX, início do XX, a gente vai lembrar um pouquinho da segunda revolução industrial, né, das necessidades e aí europeias capitalistas, e aí a gente tem a ideia de imperialismo na Ásia e na África, lembrando que hoje nosso foco é África. Vamos lá? Mas o que vai acontecer? Não foi um único país, professor, que dominou a África, né? A gente falou da França vários aqui, mas a França não foi o único. E o que vai acontecer? Por isso, as potências europeias fizeram uma reunião. Olha só, a galera foi invadir o território lá, o continente africano, fizeram uma reunião para ver quem ia ficar com cada território que nem era deles. Então, olha só que interessante aqui, ó. Em 1885, a Conferência de Berlim dividiu, vamos dizer aqui. E essa divisão, a gente pode fazer uma comparação aqui, inclusive com uma caricatura da época, né? A gente está trabalhando com fonte primária até agora, e a gente percebe aqui que o continente africano é colocado numa mesa como se fosse um bolo, como se fosse uma torta, e os europeus ali, Inglaterra, França, Bélgica e outros países, dividindo entre eles, lógico, sem... Você acha que foi com consentimento dos africanos? Vocês acham que chamaram os africanos para a reunião, professor? Não, a conferência de Berlim foi um fator decisivo, né, para esse processo imperialista na África. Ali, o termo usado, eles fatiaram a África. Eles pegam um mapa da África, colocam à mesa e vão traçando essa divisão, mas em linhas simétricas. Né? Então, a divisão territorial da África, como nós conhecemos hoje, não é a divisão territorial que existia antes do imperialismo. Os africanos também tinham impérios gigantescos, né? Um deles o Império Ashanti, o Império Mali, eram gigantescos, também tinham um sistema imperial ali no seu território. Mas a Conferência de Berlim causa o seguinte problema para o continente africano. A divisão de tribos, né? Algumas tribos ficam separadas, tribos inimigas passam a ter que dividir o mesmo território, então foi feito um fatiamento. Por isso a gente vê nos mapas políticos da África, algumas fronteiras elas são em linha reta. Isso é resultado da Conferência de Berlim. E é claro que nenhum povo nativo, né, ele quis ser dominado. O povo africano se rendeu porque tinha menos força bélica, né, e teve que se entregar a esse domínio a princípio através de um diálogo, de tentar atrair esse povo nativo, né, com uma aculturação, tirando a cultura deles, colocando a cultura europeia, né, e posteriormente usando a força. Inclusive, nesse comentário, o Matheus, lá de Fazenda Rio Grande, né, ele levanta a questão, mas eles aceitaram ser escravizados? Eles não aceitaram, eles tentaram resistir. Mas aí envolve a questão também bélica, né? As armas utilizadas e, infelizmente, mesmo tentando resistir, acabaram sendo. Beleza? Salve para o Matheus, para a Isabelle e para o João Oliveira. Vamos lá, João Guilherme de Oliveira, Fazenda Rio Grande. E aqui, gente, falando em mapa, né? Foi colocado chegou a hora. Olha só, o mapa do continente africano. E nós temos aqui, ó, as diversas cores representando os países que dominaram. Então, olha só, Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Portugal e, lógico, alguns territórios independentes, como, por exemplo, a gente tem aqui a Etiópia, que conseguiu não ser
dominada, mas nós temos aqui a influência. E a gente pode destacar aqui, por exemplo, né, gente, que ó, olha essa região toda aqui, né, o quanto a França dominou, né, o noroeste do continente africano. Aí você também tem a Inglaterra, onde hoje a gente teria a África do Sul, um território dominado pelos ingleses durante o imperialismo. Certo, gente? E mais um quiz. Ó, mais um quiz. Vamos lá? Vamos prosseguir aqui? Gente, a divisão arbitrária da África pelos países imperialistas ocorreu em 1835. Na ou no alternativa A, Tratado de Tordesilhas. A alternativa B, Conferência de Berlim. Ou a alternativa C, Organização das Nações Unidas. Gente, acessa lá, responda, vamos conferir aqui, vamos trabalhar. O tempo tá rolando, professor. Vamos lá, meu povo, quem não acertar essa vai ficar sem recreio hoje, hein, meu? Pelo amor de Deus, 100% de acerto, hein? 100%, só queremos isso. Aqui tem uma pergunta interessante, a gente pode responder você depois, Guilherme. Se ainda... Por que existe tanta desigualdade social se as pessoas evoluíram lá do Colégio Padre Cristóforo Mischieve, de Prudentópolis, ó, a terra das cachoeiras, hein? Olha só, hein, gente, tem mais um tempinho. Vamos lá, participa. Falta quanto lá, professor? Olha, tá chegando ao final, hein? Contagem regressiva. 5 segundinhos aí, hein? Tá chegando, tá chegando. Vamos lá. 2, 1. Acabou! Acabou! Vamos lá. E aí, será que mandaram bem? Pelo amor de Deus, mais de 90%. Ó, olha só, 62% acertaram. Ó, já aumentou 2%. Aumentou. Ó, já vi progresso, hein? Vamos poder sair pro recreio. 62% acertaram a alternativa B, Conferência de Berlim. Recreio tá liberado, né? Tá tranquilo. Tá liberado. Ô, Guilherme, respondendo sua pergunta aqui, ó, se as pessoas evoluíram tanto, né? Essa questão do desenvolvimento humano, da evolução do ser humano, ela vai ser desenvolvida de diferentes formas ao redor do nosso planeta, né? Isso depende muito da cultura de cada povo, né? O que é a evolução para o africano, o que é a evolução para o europeu, o que é a evolução para o asiático, um árabe. Então, essa questão da evolução, né, nós também somos um continente aqui que foi colonizado pelos europeus, então nós somos muito eurocêntricos, né? A gente assimila muito as ideias e a cultura europeia, e essa evolução, né, que você está falando vai nesse sentido, no olhar, né, na definição de evolução para os europeus, né, que é enxergar as pessoas como iguais, e todos esses temas aí que estão sendo tão discutidos pelo mundo, né? Que são as questões de preconceito e tudo mais. Então, essa evolução vai depender de cada um de nós, mas eu fico feliz que você já tem essa ideia, né? Você já teve uma boa evolução como ser humano aí. Parabéns, senhor Guilherme. Vamos lá, professor? Chegou uma pergunta top, até vou passar aqui já para você. Vamos aqui, lá, ó. vamos lá. Isso. Chegou uma pergunta muito top aqui, todas são, né? Mas quero destacar essa aqui, ó. O Alan Meneghetti, lá de Arapongas, ele pergunta assim, ó, a Conferência de Berlim tem relação com o Muro de Berlim? Excelente pergunta. Olha só que interessante. A Conferência de Berlim não tem relação com o Muro de Berlim, por quê? O Muro de Berlim, ele está relacionado à Guerra Fria. Isso, né, um fato histórico que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Então, apesar do nome Berlim, né, a cidade ser incomum, né, capital da Alemanha, mas são fatos históricos distintos. Excelente pergunta, valeu mesmo, Alan. Vamos nessa? Vamos em frente. E, invadindo então o território africano, o que os europeus queriam de lá de verdade? A gente sabe que essa ideia de missão civilizadora era, na verdade, um pretexto. Sim. Então, o que eles queriam? Podemos dizer o seguinte, gente, olha os objetivos principais. Investimentos de capitais, pegar aquele dinheiro lá da industrialização e fazer gerar mais dinheiro. Mercados produtores de matérias-primas, como já foi colocado aqui, tem muito minério na África, né? São os que mais tem lá. Né? E minério é matéria-prima. Mercados consumidores de manufaturados, ou seja, eles vão pegar a matéria-prima, fazer um produto e revender para os próprios moradores, os habitantes do continente. É dinheiro o ponto principal aqui. D, extração de ouro e diamantes, pelo valiosíssimo, né? O valor que eles têm, né? Uma redundância aqui, mas essa é a ideia. E, exploração da força de trabalho humana e das terras dominadas. Aqui a gente já começa a entrar em outro tema polêmico também, que era o que muitas sociedades foram escravizadas nesse processo imperialista e suas terras também foram tomadas, até quando você mencionou a questão das fronteiras, né? Isso. E a gente tem que entender que tinham pessoas morando lá, né, professor? Tinham pessoas lá
e isso vai ser mudado nesse processo imperialista. Então, foca nos principais objetivos aqui. Repetindo, investimento de capital, matérias-primas, mercado consumidor, pedras preciosas, exploração de força de trabalho humana, escravidão e terras dominadas. E aqui uma charge de 1906, outra fonte primária, tá? Onde nós vamos ver o quê? Essa charge retratando aqui o rei Leopoldo II da Bélgica com uma serpente, com uma cobra, enfim, abraçando, dando bote aqui, um coletor de borracha congolês. Lembrando que a Bélgica dominou a região do Congo, certo? E é isso aí, gente. A gente vai nesse caminho, né? Vamos mandar mais um salve aqui, professor? Vamos lá? Quem tá falando aí contigo? Olha só, aqui, ó. Eu quero agradecer a Letícia Alves, que mandou um oi aqui. A Isabelle Borges, beleza? A Melissa também. Valeu, Melissa, de Autônia. Isso aí. Ó, tem uma perguntinha aqui, eu vou responder cadê teu nome, minha flor? Flor não, rapaz. O Murilo Eduardo Paixão, de Ubiratã. Qual o primeiro país a se tornar independente na África? O primeiro foi a Libéria, em 1847. E o último foi a Eritreia, fica lá no chifre da África também, em 1993. Tá? Tem um mapa interessante aqui, ó, sobre a indústria. Pode voltar esse mapa aqui. A industrialização no mundo, né? A gente tem polos industriais gigantescos aí, né? Aqui a dimensão dessas esferas são em milhões de dólares, né? A industrialização, o que gera de grana. E a gente pode perceber que o país que é menos industrializado do planeta é o continente africano. O continente menos industrializado é a África. Nós temos, né, quase nula industrialização. A gente já viu em aulas anteriores que a dificuldade dos povos africanos em industrializar o território, trabalharem eles mesmos com essa matéria-prima. E isso, a gente já viu que está no início de industrialização na África, depois dessa descolonização que foi tão tardia, né? Tivemos descolonização aí, independência nos anos 90, então tudo isso é muito recente. E a África também vem caminhando nesse sentido aí, de transformar o seu território, né, em um território mais parecido com essa economia, com essa política global, para que os seus habitantes não sofram com isso. Né? E, infelizmente, não vai ser possível para eles continuarem, né, se desenvolvendo economicamente como sociedade tribal. Né? Eles terão que buscar inserção no mundo globalizado. Vamos em frente lá, professor? Bora lá, dando aquele abraço aqui para Mônica, do Marechal Cândido Rondon. Valeu, João Guilherme também. Vamos lá. Da industrialização na Europa e o imperialismo. Então, essa exploração ela acontece até hoje, tá, pessoal? A descolonização não significou que a exploração da África ainda não continue. Essas empresas, as transnacionais, as multinacionais de exploração mineral, ainda continuam presentes. A descolonização, no caso, foi uma saída política e estratégica, porque no pós-guerra, né, os europeus tiveram problemas econômicos, investiram muito na guerra e descolonizaram a África e a Ásia. Mas isso não quer dizer que a exploração mineral, né, que as matérias-primas ainda não sejam retiradas de lá. As grandes empresas de tecnologia buscam os recursos minerais na África. A África tem 30% dos recursos minerais do planeta. Então, esse imperialismo, a gente pode até considerar que ele só mudou de nome. A gente pode chamar hoje de globalização. Firmeza? Vamos lá, professor. Sim, interessante, né? Que não... politicamente teve a mudança, mas continua sendo um continente rico, né? Impressionante. Sim. Impressionante. A gente falou tanto de exploração, mas ainda é um continente muito rico. Legal. Aqui também a concentração industrial. Né? Novamente a África vai figurar ali, ó, como uma região com pouca ou nenhuma industrialização. Então, as indústrias existentes lá são pequenas, né? Fazem beneficiamento de produtos de base, indústria têxtil, alimentícia, né? E de exploração de... Alguns minerais ainda são trabalhados por indústrias africanas, tá? Vamos nessa, vamos em frente aí, professor? Vamos lá! Ó, mais um quiz aí. Isso aí. De acordo com o mapa, né, que a gente viu anteriormente, qual continente apresenta a menor concentração industrial? Letra A, o continente africano. Letra B, o continente europeu. Letra C, o continente americano. Ou letra D, o continente asiático? Vamos lá, acesse o chat, vamos lá respondendo.
Vai correr o tempo aí. O tempo tá rolando, gente. Vamos lá. Lembrando que, vou reforçar aqui com vocês, ó. A, o continente africano, B, o continente europeu e C, o continente americano, gente. Descarta ali a D, beleza? Tá bom? Então, ó, já ajudamos vocês, hein? Só tem 3, ó. A, o continente africano, B, o continente europeu ou C, o continente americano. A D não tá rolando, não tá valendo. Beleza? O tempo tá rolando, o tempo tá acontecendo aí. E aí, gente... Responder aqui, será que vão mandar bem? Responder a Priscila rapidinho aqui, ó. Qual o país mais industrializado do continente africano? Nós não temos um só, temos 2. O Egito, considerado o mais industrializado, e a África do Sul. E a Nigéria também, que vem se destacando aí no continente, beleza? Tá acabou o tempo, vamos hein? lá? Tá chegando 2, tá fácil 1 demais. e o tempo acabou. Qual será o percentual, hein? Eu quero Vamos ver. 90%, pelo amor Vamos de fazer Deus. aqui uma competição. Caramba, eles 74% de acerto, hein? Ó, estão subindo Ô, o net aí, a ó. galera tá subindo Algum na vida. setentinha, tá bom. É, a resposta correta é... Vamos lá. O continente africano. Claro, Parabéns, é o que a gente galera. tá falando aqui, né, meu povo? Bora lá, né? Vamos lá. Aqui a participação da... A gente trabalhou isso aqui em aulas anteriores, em geografia, essa participação da África no PIB mundial, né, na concentração de riqueza do mundo. Ela é quase inexistente. Ela apenas de 1% do PIB mundial tem participação da África. Por quê? Porque ainda desenvolve atividades do primeiro setor. A agricultura, a pecuária é muito pequena, desenvolvida na região por questões naturais, né? Mas essa contribuição ainda é muito pequena. Mas nós temos projeções aí animadoras que a África pode sim, responder mais uma pergunta que tinha aqui, ó, a África pode vir a ser uma potência no mundo, o continente africano, alguns países, pode sim. Né? Eles ainda têm muito recurso, apesar de terem sido explorados por todos esses séculos, eles têm muito recurso e ainda podem figurar sim como grandes potências mundiais. Maravilha, bora lá. Próximo aqui, aquele salve também para o Vinícius Henrique de Campo Mourão. Valeu, Vinícius! Vamos lá, vamos para o próximo aqui, ó. Características do setor industrial na África. Olha lá. Falta de mão de obra, falta de investimento em profissionalização e tudo mais. Mas, repito, séculos de dominação, esse caminho vai ser um caminho longo. Meios de transporte são precários, né? Mesma questão de transporte aéreo, marítimo, o poder aquisitivo da população, a população é pobre, né? E mesmo, lembrando isso, mesmo com essa grande variedade de matérias-primas, sobretudo as minerais, tudo isso é destinado para o mercado externo. Até a agricultura lá, o agrobusiness, eles só enviam isso para outros países. Vamos lá? Vamos lá. Aqui o exemplo já tinha falado isso para vocês, né? A indústria limita-se a beneficiamento de matérias-primas de base, como madeira, óleo, açúcar, algodão, são pequenas indústrias. Aí os principais países industrializados, respondendo a pergunta lá do Murilo, a África do Sul, o Egito e a República Democrática do Congo, onde a gente vai encontrar indústrias mais pesadas de siderurgia, entre outras. Mas nós podemos falar também que a África, ela é mesmo, até é um pouco repetido, mas olha que interessante para a gente reforçar aqui, né? A África tem um polo industrial fortíssimo. Sim. Fortíssimo. Se desenvolvendo, e com isso certeza. favorece também para esse processo de reconstrução que a gente falou um pouquinho antes. Exatamente. Né? Gente, vamos prosseguir aqui. Ó, mandar só aquele salve aí para o Samuel, Samuel Menon, Cleverson Castilho Menon, valeu. Vamos para mais um quiz aí, meu povo? A gente vai fazer esse quiz, daí a gente já encerra. De acordo com esse mapa abaixo aí, qual país africano apresenta um grau maior de industrialização? Letra A, Nigéria, B, África do Sul, C, Egito ou letra D, República Democrática do Congo? Tá difícil, hein? Essa. Vamos lá. Lembra, mas tá difícil, mas vamos dar uma força. Não considera D. Considera A, Nigéria, B, África do Sul e C, Angola. Ó, melhorou, hein? Então, uma menos para vocês, vamos lá. Vamos lá. O tempo tá rolando. Tá rolando o tempo aqui, professor. Deixa eu ver aqui. Vamos Felipe lá. Maia. A África tem uma boa fonte de petróleo. Sim, tem exploração de petróleo lá, mas Legal. não chega a ser tão significativo, né, quanto o Oriente Médio ou outras regiões do planeta. Tempo rolando, gente. Tem tempo ainda. Vamos lá. Vamos ver. O que mais temos aqui? Vamos lá. Aqui, se os europeus só se interessam pela África para retirar matérias-primas, né, difícil arriscar uma resposta, mas aparentemente sim. Só para exploração, só para retirada. Acabou o tempo lá, Acabou professor? o tempo. Vamos ver aqui, Aí, vamos ver. 90% para encerrar. Olha só o resultado. Vamos lá. A maior, 62% respondeu, que acertou.
B, África do Sul. Parabéns, galera. Parabéns mesmo. Valeu. E, galera, nós estamos chegando agora. Não acredito, acabou a aula. Agradecer a participação de todo mundo, né? Isso aí, pessoal. Obrigado. Valeu. Tá? E vamos aproveitar aqui também, né? Mandar aqueles últimos salves aqui, ó. A galera, a Isabelle Gomes. E outra coisa, né? A galera tá mandando abraço para todo mundo aí. Eu vou mandar um abraço pra minha família também, né? Abraço pra minha mãe, pro meu pai, pra minha esposa. Um abraço, amo vocês aí, né? Também, filhão. A gente também merece, gente. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Valeu, hein? Top, foi demais. Valeu.